Epa, um, dois, três, testando. Teste nada, começou! Alô, paixão, alô, doçura. Sextou, tudo bem, galera? Aqui é Gabriel Divan e nós estamos no A Parte, aquela coluna do Vira Casacas que você já conhece, que vai tratar das questões do universo do direito, das leis, dos tribunais, dos julgamentos, das decisões do CNJ. Não, hoje não, né? Mas enfim, essa semana aí, né? Bom, o que acontece aqui? A gente vai falar de tudo isso de uma maneira descomplicada, de uma maneira que é para que você entenda. E aí, as duas grandes funções aqui, você sabe quais são, né? Uma é, de fato, fazer a galera ficar por dentro de questões aí do direito, questões aí que tem a ver com este contexto, sem que precise falar difícil e sem que precise tentar ser enigmático, né? Esse é o primeiro dos objetivos aqui. O segundo, ó, não precisa pagar copyrights para mim, tá? É só chegar na rodinha de amigo e dizer assim, sabe que eu estava estudando, por exemplo, a questão das saídas temporárias e o veto do presidente Lula, e eu acho que, aí você manda aquela que você ouviu numa parte, assim, e a galera pensa, opa, esse cara aí tá por dentro, ou essa mina aí conhece, né? Não, tudo bem, é para isso que serve. Mas é óbvio que, apesar de já estamos aqui no episódio número 59, deve ter gente que nunca ouviu falar, né? Mas que porra é essa aí, né? Eu tava aqui escutando minha playlist aí o aplicativo aquele lá, né, botou um troço que eu nunca pedi aqui. Bom, se você está caindo de paraquedas aqui, né, que a parte que vira, que casaca, que é isso? Bom, vamos lá. A gente é o Vira Casacas, um dos podcasts mais escutados e mais queridos do Brasil. Toda terça-feira nos seus agregadores, nos seus tocadores, lá nos seus streamings preferidos, lá no viracasacas.com, lá no YouTube, para quem gosta de ver rádio, né? Ou no site do nosso feed, o viracasacas.libsim.com. Há quase 8 anos a gente manda brasa aí e traz para você conteúdos maravilhosos. Eu e meu colega, meu querido, meu irmão, meu chefe, Felipe Abal, a gente recebe convidadas, convidados, convidides, todos impressionantes para falar dos assuntos que permeiam a política, a economia, a cultura, a história, o direito também, por que não, né? Por que não? As séries, os filmes, as novelas, né? Tudo que você quiser está no Vira Casaca semanalmente batendo ponto no seu dial, às terças-feiras. Mas tem mais. Quer conteúdo e quer ver as nossas dicas culturais e links e brindes e descontos? Vai em viracasacas.com. E aí, toda sexta-feira nós temos uma coluna aqui, né? E para não dar briga, tem a troca da guarda. Então, numa sexta-feira vem o Abalão aí com o nosso RT comentado, sucesso de público e crítica aí, trazendo histórias, trazendo coisas inusitadas, traduções de material que não tem em português brasileiro. Ora bolas, esse é o Abal. Pois é, na outra sexta é isso aqui que você está ouvindo. Você pode ouvir qualquer dia, mas a gente publica na sexta-feira porque sextou. E aí a gente tem também material no nosso YouTube com o Fabrício Pontin, às quartas aí, comentando as questões das eleições americanas. Olha, o babado é forte, o bicho pega fogo lá esse ano, então, hein? Xiii, como diz o outro, né? E tem muito mais, mas aí é para quem é apoiador, apoiadora do Vira Casacas, lá no apoia.se/viracasacas ou no orelo.cc, cadastrado lá, você encontra o Vira e encontra também um monte de gente boa. Então fica aquele nosso pedido de sempre. Não é sermão, não é caô, não é encheção de saco, mas é um pedido sincero. Gente, apoiem quem produz conteúdo de maneira independente. O Vira Casacas no Apoia-se ou no Orelo, você pode começar a nos ajudar bastante com R$ 5 mensais. Não é 5 toda hora, não, é uma vez por mês a gente vai lá e vai pegar, assim, bem humildemente, a bordinha do mingau, assim, cinco reais, cara, você nem nota isso saindo no cartão de crédito. Então, por favor, ajude o Vira Casacas e a sua produção e os seus profissionais a se manterem trabalhando com isso aqui que você gosta. E se não gosta, seja bem-vindo, né?
Vamos fazer de tudo para que você volte aqui. Bom, eu já disse que o Aparte, ele é a minha tentativa quinzenal de fazer você, às vezes, né, que não está muito por dentro, que não é da área, ou que é da área também, mas ninguém é obrigado a saber tudo, né? Aí eu estou tentando fazer você ficar ligado nos assuntos e nos temas importantes aí, de uma maneira fácil, desenrolation. E sobre o que nós vamos falar agora neste programa aqui, nesse sextou aqui? Bom, nós vamos falar sobre as questões que envolvem as mudanças na saída temporária dos presos, a nova lei que está entrando em vigor, modificando aspectos da execução penal e, é claro, né, como é que fica a relação Presidência da República Lula com Congresso Nacional diante das questões que ocorreram aí em termos de promulgação da lei, partes vetadas, análise de veto e o que tudo isso significa. Deve ter gente pensando assim, tá, mas como é que tem uma lei e o Lula veta? E aí tem gente pensando, mas como é que o Lula veta e os caras ainda querem empurrar a goela abaixo a lei? Como é que funciona isso, Gabriel? Calma, eu explico. E nós vamos explicar por capítulos, vamos explicar por partes aqui, que é para ficar bonito, né? Então vamos lá para capítulo 1, ou melhor, prólogo. A discussão recente. Pois é. Gente, faz assim, ó. Vai aí no seu tocador, aí, no seu player, no seu streaming, onde é que, será lá qual for o lugar onde você está ouvindo esse negócio aqui. Bom, vai aí e dá uma baixadinha no feed do Vira Casacas, né? Tem todos os nossos programas aí, sempre disponíveis, tudo que a gente faz aí está no ar. E aí dá uma baixada e vai até o Aparte. Esse aqui é o número 59, né, cara? Pô, 59 sextous aí que eu tô aqui incomodando vocês, né? Bom, vai até ali o 52, que foi em janeiro deste ano glorioso de 2024, que você vai encontrar um programa que eu gravei sobre uma espécie de introdução geral à quase extinta saidinha. Por quê? Porque na época estava se falando em botar para votação justamente o projeto de lei que viria a modificar esse regime das saídas temporárias. Lá, naquele programa, naquele episódio, eu explico para você basicamente tudo que você precisa saber sobre a questão da chamada saidinha. É um assunto sempre cercado de muita polêmica, né? E é cercado de muita desinformação também. Por quê? Sim, gente, tem aspectos que precisam ser discutidos, tem aspectos que eu mesmo não concordo, tem muita coisa em volta. Agora, tem uma coisa que você não pode fazer. Pelo amor de Deus, eu peço que você não faça. Não seja aquela pessoa que acha que, é muito fácil ser preso no Brasil, né? Os caras comem de graça. Bom, vai entender a realidade prisional e vai entender a maioria das galerias prisionais e tudo mais, tu vai ver que, bom, primeiro que não é de graça, porque o cara tá literalmente pagando lá e olha, não é pro diretor do presídio, não, né? Nem para a polícia penal, né? Muito menos para o governador, né? Tá rolando todo o esquema lá dentro em que eu diria que comer de graça não é exatamente, né, a questão. Mas o cara pensa assim, que é que nem aqueles troços americanos, né? O cara fica lá, ou de barriga para cima, lendo um livro, fazendo musculação, né, jogando basquete, armando tretas, né, com a galera do outro bloco. Bom, isso até é verdade, né? Mas eu vou dizer que é bem mais feio que nos filmes, né? E aí, de vez em quando, ele pode ir dar uma passeada, pegar um carnaval, fazer uma praia, né? Vai para Gramado no inverno. Cara, pelo amor de Deus, velho. Esse negócio da saidinha, o cara pensa assim, porque daí, né, o cara tá cumprindo uma pena lá, né, acabou de matar 500 pessoas e vai sair. Não é assim que funciona. Não vem de má vontade aqui, meu. Vai entender como é que funciona e para que serve o negócio. Não é essa beleza toda. E aí tem aquele outro comentário que eu até falo no nosso programa anterior, né, que é assim, Gabriel, mas e aí, olha só, uma saída de presos para fazer homenagem ao Dia dos Pais, e olha quem saiu, aquela outra lá, né, que os pais... Tá, calma. No Aparte 52, então, eu explico tudo isso, eu explico como é que funciona de uma maneira bem generalista, assim, bem simples, que é para você ficar literalmente a par do que está acontecendo e para que serve isso e quais são as medidas e as possibilidades ali, tá? Então, o nosso epílogo aqui é, ora bolas, vá lá escutar o Aparte 52, escuta os outros também aí, né? Aproveita aí um momento de bobeira, uma viagem longa, né? Uma fila de banco, né?
Enfim. Então, a gente aqui não vai se concentrar em fazer uma explicação geral do que é, para que serve, qual é a moral, quais são as críticas, especificamente em relação à saída temporária dos presos, tá? Eu também vou usar várias vezes o termo saidinha, mas volta e meia eu explico que eu não gosto desse termo, né? Tem gente lá em outros lugares do país que fala saidona, saidão, né? É tudo forma claro, é gíria, né? O próprio preso vai falar, vou pegar um saidão aí. Agora, a questão é, isso aí torna um pouco pejorativa a questão e ajuda este imaginário onde parece que o cara está cumprindo a pior pena do mundo, porque o cara é o pior fascínora, o criminoso mais foda, mais perigoso da galáxia, e aí ele vai pegar um tempinho fora ali para dar uma curtida no final de semana. Não é assim, gente. Não é nem com qualquer preso, e principalmente esses que vocês acham aí, eles já não estão abrangidos, porque desde sempre, quando a gente pensa na saída temporária, a gente pensa em uma situação de presos que já estão no semi-aberto, portanto, não é a pessoa que está começando a cumprir pena pesada no fechadão, até porque o fechado é para ser fechado, né? Ora bolas. É pessoa que já cumpriu uma parcela significativa da sua pena, é pessoa que atesta bom comportamento prisional e é pessoa que vai ter um número X de saídas determinadas em função, até pouco tempo, em função de 3 motivos. A gente já vai falar sobre isso. Era uma questão de visita à família, era uma questão de participar de alguma atividade que claramente vai ajudar no retorno, vai ajudar na pessoa a se reintegrar socialmente, ou é a pessoa que vai fazer algum curso, alguma questão de trabalho, alguma questão profissionalizante, tá? Então não é assim, tô liberando a saída aí porque tá muito calor hoje e tá bom de fazer um churrasquinho, então o cara que é preso tem mais é que ir lá tomar uma cerveja. Não é por isso. E não é para qualquer pessoa. Ai, mas então quer dizer que o estrupador lá... Não, esse aí não. Esse aí não vai, porque esse aí está no fechado, ele não está ainda no semiaberto. E mesmo que chegue no semiaberto, a gente vai ver que existem mudanças, existem questões aí que não transformam a saidinha nessa questão que os caras falam que é um oba-oba. Não é assim que funciona, tá? Então vamos colocar primeiramente essa questão. Então, feito o prólogo ou parte 1, vamos para a parte 2. O que andou acontecendo em termos dessa votação de janeiro para cá? Quando a gente conversou lá em janeiro, havia acontecido um incidente trágico, né, que ocasionou a morte, então, de um cara que era policial militar, o Roger Dias da Cunha, que, inclusive, envolvido numa situação com um apenado que não havia retornado de uma das saídas previstas para o final do ano, nas questões de festejo de final de ano, ele acabou sendo morto, né? Bom, não estou aqui para diminuir, né, o sofrimento do PM Roger, nem da sua família, nem de ninguém que seja próximo, nem estou aqui para dizer que isso realmente não é um fato que nos deixa consternados, indignados, muito tristes, mas a questão é, mais uma vez, isso aí é aproveitado com uma dose bastante cavalar de populismo e aí acelerou um desejo antigo de uma parcela parlamentar, obviamente mais conservadora, que era rever essa questão das saídas temporárias. E é claro, né, pessoal, não tem como negar que isso é um argumento fabuloso para ser explorado, porque o cara fica olhando para a população e dizendo assim, olha aqui, vocês estão aí na lida, na batalha, e o cara que é preso, além de tudo, vai dar uma saidinha. Esse nome eu já falei, né? Esse nome eu acho problemático, mas vamos lá, né? A gente sabe que existem regras e existe uma função para isso. Essa função está prevista, entre outras coisas, na Lei de Execução Penal, ou seja, na lei que regula a forma como é executada a pena privativa de liberdade, principalmente, mas não só, no Brasil. E lá no artigo 122 da lei, que é a 7210 de 84, a gente vai ter o quê? Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos, tá? Então, está se regulando aqui um momento onde, em meio ao cumprimento da pena de gente que já está no semiaberto, ou seja, já tem uma caminhada lá dentro, já tem um cumprimento de pena, já tem uma avaliação sobre essa pessoa, ela vai poder sair naqueles 3 momentos em relação a 3 motivações que eu já expliquei para vocês. Agora,
A gente sabe que existe uma espécie de sonho molhado, né, da direita parlamentar brasileira, que é trabalhar a segurança pública na base das bravatas, né? Bom, então é óbvio que vai chegar alguém lá e vai dizer assim: eu já sei, tive uma ideia, nós temos que acabar com essa mamata aí, que é a das saidinhas. Claro que isso aí tem um baita respaldo, porque para quem não entende e quem não sabe nada, o cara pensa que o preso está como se fosse uma colônia de férias. E que ele pode sair a qualquer momento e tudo mais, e que todo mundo sai, ninguém cumpre nada. Olha, eu já falei que Gabriel, eu acho que a gente tem que rever muita coisa em termos dessa questão de saída temporária. Eu acho. Agora, vamos lá, né, pessoal? Pesquisas dão conta de que 95% dos presos retornam. Ah, Gabriel, mas 5% ficam na gandaia e ficam aí praticando crimes horríveis como esse que vitimou, né, o PM Roger da Cunha. Cara, é óbvio que isso acontece. É óbvio que a gente tem que lidar com esse dado como se não fosse pouca coisa. São 5% dos caras que não retornam para cumprir a pena. Agora, quando tu tem 95% de gente que retorna para poder fazer o encaminhamento correto, é uma coisa que tem que ser levada em conta. Mas é óbvio que não é, né, pessoal? É óbvio que não é. Que basta acontecer uma tragédia, é claro, né? Se eu fosse talvez irmão, filho, amigo do Roger Dias da Cunha, eu não ia estar tão facilmente falando isso aí. Agora, a gente tem que entender também que não dá para basear a nossa política criminal e não dá para basear a nossa análise de gestão dos assuntos nesse caso, né? Nem como alguém que não dá bola, nem como alguém que está diretamente, né, atingido pela tragédia, né? É para isso que existe essa questão de razoabilidade, pensar as coisas, de analisar resultados, de analisar o que tem que ser feito. Enfim, então, aquilo foi o estopim para finalmente terem a ideia de, não, vamos botar em votação isso aqui, vamos fazer um projeto de lei e nós vamos acabar com as saidinhas. Essa é uma medida que certamente estampa manchetes, ela rende burburinho, ela rende votos, né, cara? Vamos ser esperto aqui, né? Então, o projeto 2253, o projeto que entrou de fato em votação nesse tempo aí que nós falamos, ele acabou se transformando na Lei 14.843. Então, tem que lembrar que quando tem um projeto, né, o projeto tem uma numeração para tramitar na Câmara ou no Senado, por exemplo, e depois ele entra em vigor, e ele entrou em vigor aqui, né, no seu artigo 1º, geralmente quando tem uma homenagem como essa, já se faz assim, ele já está dizendo, esta lei denominada Lei Sargento PM Dias, que é uma homenagem póstuma, então, a esta vítima, ela vai alterar a lei de execuções penais. Ela vai mudar muitas coisas aqui, né? Não só diretamente ligado a essa questão, mas principalmente o projeto visava isso. E o projeto tinha como ideia inicial o quê? Acabar com as saidinhas. Então, esse projeto que foi discutido na Câmara dos Deputados e depois foi para o Senado, ele tinha uma ideia fixa em vetar toda e qualquer possibilidade de saída temporária. Tirar do mapa essa história da saída temporária, tá? Bom, o que acontece aqui? A gente teve algumas modulações dentro do próprio Congresso, né? E olha só que interessante, né? Uma das vozes mais ativas para a aprovação, para fazer andar esse projeto, foi o senador, ele mesmo, Sérgio Moro. Pois é. Claro, não foi ele o autor do projeto inicial, né? É do deputado Pedro Paulo, do MDB do Rio de Janeiro. Também teve uma atuação muito intensa do Flávio, sabe aquele do chocolate? Aquele, sabe, da racharaca, sabe aquele? Pois é, esse cara já foi também relator em comissões internas no Senado e tudo mais, mas a tramitação entre as duas casas parlamentares, ela acabou sendo muito tranquila para esse projeto, porque na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado com uma espécie de aclamação, né, onde a gente não teve nenhuma objeção maior, foi uma anuência meio que total e a gente conduziu uma votação dessa maneira, né? Tamanha, né, a permeabilidade em relação ao tema na casa. No Senado, e a gente tem que lembrar justamente isso, né, quando tem uma proposta legislativa vinda de uma das casas do parlamento, a outra atua em revisão também, existem comissões que vão fazer uma espécie de jogo entre as duas casas, a da Câmara e a do Senado. No Senado ele teve uma aprovação muito fácil também. Ele precisava de pelo menos 41 votos para ser aprovado e teve 20 votos a mais do que a cota mínima para a maioria se confirmar. Então, o trâmite do projeto ele acabou sendo tranquilo, ele acabou sendo fácil e é um momento muito bom para quem é a favor desse tipo de coisa, né? Fazer essa defesa que conta com uma maré altamente positiva em termos
termos de opinião pública, porque eu repito, não é que está imune a críticas o conceito, mas é simplesmente uma barbada você defender um troço desses, é claro, né? Você se arvora da condição de quem está contra a bandidagem e a favor das vítimas, esse tipo de coisa, né? Bom, vamos lá. O Sérgio Moro, ele foi uma voz interessante aqui, olha só eu falando um troço desse, né? Ele foi uma voz interessante porque ele foi um dos que pilotou a ideia de que não deveria extinguir totalmente a saidinha, mas ela deveria ficar, inclusive, apenas para algumas situações de presos frequentarem cursos ou questões relativas a trabalho. Bom, então a gente passou a ter um projeto que visava varrer a saída temporária do mapa se não fosse para a questão do cara, em dadas condições específicas, frequentar cursos e fazer algum tipo de coisa que tinha a ver com atividade laboral. Outra coisa diferente do projeto era que, em 2019, pessoal, houve uma modificação na lei, uma modificação que já estava, portanto, em vigor, que ela mudava o parágrafo 2º do artigo 122. O parágrafo 2º, ele passou a dizer o seguinte: não terá direito à saída temporária, que se refere ao caput desse artigo, ou seja, essa saída aí básica que nós estamos falando, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Ou seja, em 2019 já havia uma mudança dizendo que a pessoa que foi condenada por crime hediondo e que acabou causando morte de vítima, ela não tem direito à saída. Então esse cara que poderia ir do fechado para o semiaberto, esse cara não ia ter direito nenhum à saída nenhuma. Então as pessoas que perguntam assim, como é que a fulana lá que matou os pais pode sair pro dia dos pais? Eu já falei, gente. Já falei no nosso outro programa, as saídas elas têm datas fixadas pelo juiz da execução, não é uma invenção, não é um cara que pede para passar um final de semana lá curtindo, não. Tu tem datas fixadas que dizem respeito a fazer esse período de reinserção. A pessoa vai no aniversário da filha, a pessoa vai passar o Natal com a família, a pessoa vai a um velório, né, da mãe. Esse tipo de coisa é a situação excepcional que está prevista num número específico de saídas para presos do semiaberto que atestam bom comportamento, que já cumpriram parte da pena. Não é qualquer um. E de 2019 em diante, né, pessoa que causa resultado morte não sai de jeito nenhum. Então, antes, muito antes isso aí entrar em vigor, é que havia a possibilidade, por exemplo, da outra lá sair. E não tem a ver com a data. Sai para ir para o Dia dos Pais, quem vai dar um abraço do papai? Não, é uma saída concedida. É um momento do calendário que coincide propositalmente com essa data, mas não significa que se tu fez alguma coisa para os teus pais, se tu é condenado por ter, né, enfim, né, ou se tu está brigado, ou se tu se dá muito bem, não interessa isso. A saída ela está marcada naquela data por uma conveniência, mas 2019 em diante, não se pode mais pensar nesse tipo de condenado em relação a saída nenhuma. Mas o que acontece aqui? Esta lei nova, a partir desse projeto votado agora, esse ano, ela modificou ainda mais a questão. E agora o parágrafo está dizendo assim, ó, não terá direito à saída temporária de que trata o caput desse artigo, ou a trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então ficou mais rígido o negócio. Não é questão de você ter praticado crime hediondo com resultado morte. Praticou, foi condenado por crime hediondo, praticou crime que tem agressão, que tem grave ameaça ou violência, não precisa nem ser a violência consumada, grave ameaça contra a pessoa, você não tem direito à saída, a menos, inclusive, que você vá fazer trabalho com vigilância direta. Então, enrijeceu mais a questão para, eventualmente, condenados por crimes graves, tentarem uma pequena brecha, uma pequena exceção para, em algum momento, fazer uma saída. Os outros tipos de saída não poderão ser aplicados. E pasme, excelência, né? O que acontece aqui? Acontece que essa foi uma das questões da lei que, inclusive, o Lula não vetou. Isso aí veio do projeto, isso aí passou. Então, quem fica dizendo assim, o Lula está favorecendo a bandidagem. Não, a parte talvez mais dura aqui do negócio, o Lula não vetou. E aí vem a nossa terceira,
unidade, o terceiro capítulo, o terceiro braço aqui do programa, né? Terceiro braço ficou estranho, né? Que é, como é que essa história de veto, que papo, que negócio é esse? Vamos explicar. Bom, gente, seguinte, proposta legislativa, ela é basicamente uma função parlamentar, mais especificamente e mais principalmente da Câmara dos Deputados, né? Claro, pode ter projeto de lei do Senado, não só pode, como deve, né? Assim como pode ter projeto de lei de iniciativa popular, pode ter projeto de lei que vem de partido político, pode ter projeto de lei que vem, ora, do gabinete da presidência da República. Não é proibido, né, vários focos terem ali como origem um projeto de lei, mas um projeto de lei, geralmente, ele começa no Congresso, ele começa no Parlamento, e mesmo que não comece lá, ele tem que ser avaliado, discutido, passar por comissões internas, ser filtrado e ser aprovado lá. Então, a gente sabe que as casas parlamentares, né, principalmente na questão penal, na questão de leis de punição, de processo penal, de crimes ou não, porque isso aí é competência exclusiva da União Federal, a gente tem que avaliar, tem que filtrar e tem que oferecer a partir de uma casa legislativa, nem que a ideia do projeto não comece lá especificamente. E aí? Começa um projeto numa casa, ele passa por comissões internas, ele passa por avaliações, ele volta para o estaleiro, né? Porque às vezes tem modificações que já na entrada já são barradas, já são propostas. Depois ele vai ser avaliado pela outra casa que não foi a proponente, e aí você vai ter esse jogo bicameral, vai passar por comissões lá também, e aí a gente vai ter a avaliação submetida à presidência para sanção, para a lei entrar em vigor. Ok, mas o que pode acontecer aí? Então, pegar como exemplo, assim, um projeto de lei que sai de um deputado, né, do gabinete de um deputado, ele é oferecido para a pauta na Câmara, ele é discutido, ele vai passar por comissões, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que é talvez a mais importante, porque é aquela que vai avaliar se é ou não é plausível, pertinente, e se é ou não é válida aquela iniciativa, aquela modificação a ser proposta, ou aquela questão a ser inaugurada na lei, e aí vai ser aprovado, por exemplo, na Câmara, e vai ser submetido à revisão pelo Senado, e lá vai ter adendos, vão ter destaques, vai ter modificações, vão apensar coisas, ou seja, vão juntar nele matérias de outros projetos que têm afinidade, que podem ser votados juntos, enfim. E isso, quando estiver pronto e aprovado e, principalmente, né, votado em ambas as casas, isso vai ser encaminhado para a Presidência da República para a chamada sanção. E aí, quando sanciona um presidente ou uma presidenta, ele dá o canetaço ali, ele dá autorização, ele assina e aí aquilo vai entrar em vigor. Então, aquilo está pronto e vai entrar em vigor. Então, se é uma lei que modifica artigos de uma outra lei, como, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai entrar em vigor e vai passar a constar a lei, então, já modificada, avisando lá, né? Modificado, aqui no caso, por exemplo, da LEP, da Lei de Execução, já aparece ali, né? Ó, redação dada pela Lei número 14.843 de 2024. Porque essa última coisa que eu falei aí, sobre não poder ganhar saidinha pessoas que praticaram crime graves em qualquer circunstância, ou quase qualquer circunstância, isso aí já está em vigor. Tá, Gabriel, então já está valendo, já virou lei, né? Fim de papo. Não, 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 não. Tem que lembrar de uma coisa muito importante. O presidente ou sanciona, ou coloca em vigor o projeto, aprova o projeto, ou o presidente não se manifesta no prazo. E aí consta como se fosse aprovado, porque a gente pode ter essa sanção tácita, né? Se o presidente não se manifestar, não assinar, não quiser botar bonitinho lá, tudo bem, ela vai acabar entrando em vigor porque não houve objeção. Então, o parlamento suscita para a presidência que aprove uma lei, ou ela aprova direto, ou ele não faz nada, e aí consta como se fosse aprovado. Mas pode haver o veto. Aí alguém vai perguntar assim, tá, mas o Lula pode vetar, então quer dizer que o presidente manda mais, né? Afinal de contas, ele veta. Não, não é bem assim que funciona. Sabe aquela coisa que você fala? Separação de poderes, né? Controle entre os poderes, freios e contrapesos. Pois é justamente isso. Então, o presidente é quem tem que sancionar e botar em vigor uma lei. Esta lei tem que ser elaborada e tem que ser votada e tem que ser, né, delineada através da função do parlamento. Tá, mas e se o presidente veta? Como é que é isso? Está previsto constitucionalmente que o presidente pode vetar.
porque ele tem algum nível de controle. Ele pode vetar por uma questão de não ser de interesse público, aquilo que foi aprovado, até porque a Câmara dos Deputados, o Senado, eles não podem aprovar qualquer coisa e pronto. Ou pode ser que a presidência identifique uma inconstitucionalidade. Você está olhando que eles estão aprovando uma lei que, apesar deles terem dito nas comissões internas que está tudo ok, não estava ok. E aí o presidente pode vetar, e ele pode vetar em parte, pode vetar um artigo, pode vetar um inciso, pode vetar algum trecho ali. Claro que ele não pode simplesmente vetar uma palavra, ele não pode vetar um uso de uma expressão, mas ele pode vetar algum trecho da lei, ou até mesmo a lei toda, o projeto todo, que talvez não tenha sentido em termos de interesse público ou de constitucionalidade. Tá, mas então, ao fim e ao cabo, Gabriel, o presidente manda, né? Não, não manda. Sabe por quê? Porque o veto presidencial volta para ser analisado pelo Congresso. Vai submetido à votação de novo pelo Congresso, não o projeto em si, mas os vetos da presidência. Por quê? Porque aqui, gente, quem tem a última palavra em relação a isso é o Congresso. Então, se o presidente quiser vetar, ele está mandando um recado político para o Congresso, dizendo assim, olha, do jeito que está aqui, nesses termos aqui, eu não vou aprovar, não. Mas lembrando que na elaboração legislativa, o Congresso é quem tem mais peso e quem tem a última palavra. Então, o Congresso vai votar de novo, você vai fazer uma votação de novo nas duas casas para analisar os vetos do presidente. E aí você pode manter os vetos, caso você concorde. Olha, a maioria da galera achou aqui que o Lula vetou bem A, B e C. Então tá ok, deixa a lei assim, só tira A, B e C. Ou a maioria achou que o Lula vetou mal. O presidente andou mal aqui quando fez esses vetos e nós vamos manter então a lei como ela estava e nós vamos derrubar os vetos. E a lei vai entrar então em vigor com todo o seu conteúdo inicial. Você vai olhar a lei como ela está e você vai ver que essa parte que eu acabei de falar, por exemplo, da questão dos crimes com violência ou grave ameaça, ela já está na lei. Por quê? Porque essa foi uma parte do projeto que foi para aprovação e não foi vetada. Não foi vetada. O que significa, então, que ela entra direto. Então, o Lula encrencou, a presidência encrencou com o quê? Com a questão de que estaria proibidas atividades de saidinha para atividades de regresso ao convívio social, a visita à família, estaria aprovada apenas só aquela que tem a ver com questão de trabalho e curso profissionalizante. O Lula vetou esta negativa da saidinha quanto à visita à família. E aí o argumento dele foi, no campo retórico e político, de que é uma questão que pode-se dizer até mesmo cristã, né? Permitir que a pessoa, volta e meia, vá fazer um encontro com a sua família em alguma data específica, bem limitada. Lembra que até o próprio Lula foi, entre aspas, né, e não sei nem se estão entre aspas assim, ele foi vítima disso porque não deixaram ele, à época do cumprimento da pena, onde ele estava na carceragem em Curitiba, ir até o velório do irmão, né? Se não me engano era isso, né? Era isso. Cara, então assim, o que o Lula fez foi aprovar a maior parte dos aspectos do projeto, mas ele vetou aquela que tirava a saidinha para, entre outras coisas, autorização para, em alguns momentos, visita à família. Até por uma questão de direito básico, né, no sentido da constitucionalidade. Então, vejam, né, os caras que dizem assim, os deputados e senadores querem endurecer o negócio para bandidagem, o Lula quer amolecer, que não, cara. Porra, ao contrário, cara. Ao contrário, o Lula, a presidência, né, o gabinete presidencial, foi extremamente complacente com o projeto. A questão é que barraram 3 possibilidades de saidinha, né? Uma foi modificada para ficar mais rígida e as outras 2 teriam desaparecido. O Lula foi contra o desaparecimento dessa especificamente nesse caso. Mas ele não foi contra, né, a questão da saidinha em si ser extinta. Ele não simplesmente pegou e rasgou o projeto todo, não. O veto foi um veto bem específico nesse ponto. Então as pessoas ficam falando, olha aí, é o Sérgio Moro quer combater os crimes,
Tá bom, esse aí quer combater. O Flávio, esse quer combater os crimes. Tá bom, pois é. Eles querem combater a criminalidade. Já o Lula, né, quer ser um pai dos criminosos. Aí vem aquelas bobagens assim, né? Bom, esses dias tinha um que queria fazer um projeto de lei para proibir condenados de votarem nas eleições porque os condenados votam no Lula, não sei o quê. Só não avisaram ele, né, que o condenado já não vota, né? Ele quer proibir. Esse aí literalmente quer proibir os crimes que já estão proibidos, né? Bom, e aí? E aí chegamos à última parte, ou último capítulo, né? O último braço, sei lá eu. Última tripa aqui do nossa parte, que vai haver uma sessão conjunta, porque para fazer decisão quanto a manter, a derrubar e o que se vai deliberar sobre vetos de presidência a projetos de lei, tem que ser em sessão conjunta e vai haver, portanto, uma sessão conjunta do Congresso. Então, às vezes, tem essa convocação de sessão conjunta, não é a Câmara para depois o Senado votar também, não. É uma sessão conjunta de votação que, muito provavelmente, tanto pelas votações que já existiram na Câmara e no Senado, quanto pelo clima da questão, vai derrubar os vetos do presidente Lula e vai fazer passar o projeto na íntegra. Então, a lei que você está vendo lá hoje, por exemplo, ela vai mudar também, vai ter mais acréscimos porque teve veto que foi derrubado. Então, no episódio de hoje, você aprendeu o quê? A gente tem um trâmite legislativo que vai ser submetido à presidência. O presidente pode vetar algumas partes ou todo o projeto, se for o caso, com a justificativa. O veto tem que ter sempre uma motivação, né, explícita. E aí isso volta para o Congresso e, pela questão constitucional, no artigo 57, isso tem que ser apreciado em sessão conjunta. Não é toda hora que tem sessão conjunta do Congresso, né? Você vai formar uma mesa com parlamentares de ambas casas e, como eu disse, o prognóstico que você viu aí, tanto pela manifestação na Câmara dos Deputados, e a gente sabe, né, que se há posição de governo Lula, né, Arthur Lira é contra, né? A gente sabe que funciona mais ou menos assim, né? Já em termos de Senado, bom, tanto o presidente, o Pacheco, quanto os senadores bem mobilizados em torno desse projeto já estão articulando a necessidade de derrubar o veto e fazer o projeto passar integral. E é claro, como eu já falei também ao longo do programa, né, pessoal? A gente sabe que isso é um tema muito sensível. É um tema, aliás, que, olha, isso é papo para outro botequim, né? É aquilo que a gente fala há muito tempo, né? É um tema que a esquerda deveria olhar com bastante cuidado. É um termo que o governo Lula 3 deveria olhar com bastante cuidado também, porque o discurso não pode ficar só na mão dos conservadores. E isso se faz, entre outras coisas, no jogo de empurra-empurra, né? Que vai de se impor para ceder, para tentar um meio termo. Aqui, no caso, me parece que o Lula, e aqui muito escorado também pelo Lewandowski, né, que tem um conhecimento jurídico, não preciso explicar, né, não preciso dizer sobre isso, né, e também é um jurista muito sensível a essas questões, a gente sabe que houve uma sessão muito grande. Houve uma cessão de terreno. E me parece que aqui o truco está completamente favorável para o outro lado, né? Por quê? Se você não ceder nada, isso é derrubado igual e aí vira uma derrota tremenda. Se você ceder, como foi o caso do Lula, que não vetou tudo, vetou parcialmente, os caras estão com a faca e o queijo na mão, e essa faca e o queijo na mão passa muito por opinião pública, passa muito por aquilo que as pessoas, né, acham que é a lógica. E se tem um argumento que poderia ser mais e melhor explorado, é o argumento que todo mundo está falando. Soma-se aí, né, as tentativas do Congresso de legislar sobre, por exemplo, né, uma nova tipificação penal para punir também usuários de drogas em qualquer quantidade e tudo mais, uma coisa que o STF ainda não terminou de julgar, e a gente já sabe, portanto, que isso aí vai esbarrar uma questão de constitucionalidade, mas também vai ser um trunfo para dizer que o STF está julgando contra o que o voto popular legitima os parlamentares a fazer. Por que eu estou falando disso? Porque vai somar a proibição de saidinhas ou o retrocesso em relação às possibilidades de saidinhas, vai somar com essas questões de maior encarceramento e tudo mais, olha, a gente vai caminhar, né? Parecia que estávamos caminhando
caminhando de uma maneira mais razoável e mais inteligente para lidar com algumas questões, né, da bomba que é o nosso sistema carcerário. Mas, né, isso não está muito na pauta, né? O que vai dar de problema em relação a isso, o que vai dar de estouro, né, em relação a esse tipo de coisa, né? Como é que vai ficar esse contingente carcerário e como é que vão aumentar as tensões em relação a algumas coisas que, entre outros fatores, né, não dá para negar, são às vezes um pouco de amenização, um pouco de moeda de troca, né? A gente periga ver aí alguma coisa ruim, né, em termos de um futuro próximo, sobre rebeliões, sobre estado de ânimos, né, até para quem visita e para quem trabalha, né, nas penitenciárias e tudo mais. Claro, não é o único argumento, não é o argumento que deve ser pautado aqui como o melhor de todos, mas é um argumento que precisa ser discutido em termos até daquilo que a gente já sabe que é estatístico, né? A maioria esmagadora dos presos considera as saídas temporárias como uma oportunidade e respeita essa oportunidade. Claro, a pequena parcela, a pequenina parcela, que desrespeita e que aproveita para tentar uma fuga, para foragir e até mesmo para praticar outros crimes, alguns bastante complicados, alguns, né, de consequências horrorosas, como esse do PM que até dá nome, né, dá apelido à lei, a gente sabe que podem acontecer também. E a gente tem que debater com isso, não apenas em função disso. Então, eu me despeço por aqui, sempre lembrando que é bom acompanhar as questões e é bom saber também, né? A gente vê muita gente, por exemplo, de um posicionamento jurídico crítico, de um posicionamento jurídico de maior reflexão, maior constitucionalidade, mais crítico, inclusive, né? Saindo para fora do direito, indo para uma esfera de criticar a própria organização jurídica, o próprio sistema, um posicionamento mais criminológico, um posicionamento mais humanista. A gente vê todo mundo aqui muito desesperado com a possibilidade de reduzir direitos em relação a um cumprimento de pena que muitos não acreditam no Brasil, mas ele é bem falho e não falho porque é mamata, né? É falho porque ele tem um déficit em relação aos direitos fundamentais. E a gente vê essa galera muitas vezes, né, não conseguindo assumir que o jogo político está muito pesado e nesse campo ele é muito forte a balança para o outro lado. Então tem que medir também o tipo de argumento que vai utilizar, porque a maioria não vai fechar em termos daquilo que parece ser o que é mais rentável, né, no sentido de um capital político, o que é mais, inclusive, vistoso do ponto de vista do discurso. Então, é uma batalha muito árdua, quase completamente. Eu duvido que, né, se tivesse naquelas casas falcatruas de aposta, né, eu duvido que iam estar pagando para a derrubada dos vetos. Em compensação, para um desfecho diferente, né, o cara que apostar nisso e eventualmente ganhar fica milionário. Né? Me despeço então, a gente acompanha como é que vai ficar isso aí ao longo dessa finalzinho e da próxima semana, que é para onde está prometida a votação, e voltamos em breve com mais uma parte. Fique com Vira Casacas, a gente tem muita coisa para você, a gente tem muita coisa legal aí, certo? Tchau, tchau.